Aleluia, aleluia, meus irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Eterno, meu irmão, minha irmã. Nós estamos em tempos de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus em instantes. Mas permita-me trazer essa mensagem ao coração de vocês. O Espírito Santo falou ao meu coração com essa palavra muito fortemente. E vocês vão entender o que está escrito aqui, igreja. Repete. Arrependimento, versos, né? O X aqui faz a vez do verso. Contra. Então, meu amado, minha amada, quando o Espírito Santo bateu no meu coração com essa palavra, e aí você vai entender porque aqui é uma porta do céu e aqui é uma porta do inferno. Parece ser até um pouco pesado, mas você vai entender na palavra de Deus que de fato e de verdade, ou seja, o arrependimento leva aos céus e o remorso, se não for corrigido, leva ao inferno. E existem pessoas que passam anos e anos a fio na igreja e não conseguem se libertar do pecado. Você acredita nisso? Sim. Pessoas que são batizadas nas águas, sim ou não? Sim. E que até dizem, atenção no que eu vou falar, que não soe como algo contra a palavra de Deus, que até dizem, pastor, eu sou batizado no Espírito Santo, mas a Bíblia diz que aquele que nasceu da água e do Espírito é novo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa, e ela não vive mais escrava do pecado. Porque uma coisa é o pecado, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas outra coisa é o pecado dominar a vida da pessoa. E quando o pecado domina a vida da pessoa, aí que está o problema. Porque ela não consegue mais sair. Vocês vão entender que esse confronto aqui, que esse fronte entre arrependimento e remorso é exatamente isso. Tem pessoas que entram num loop aqui, não sai. Sabe o que é um loop, né? Roda, roda e não sai. Não é roda, roda de não, hein? É o roda, roda aqui e não sai. Vive uma vida de remorso. Mas eu vou explicar para você o que é remorso. Eu vou explicar para você o que é arrependimento. E vou explicar na palavra de Deus. Mas existem pessoas, como eu disse, a fio, que estão na igreja há 20, há 30 anos e estão correndo o risco de não serem salvas. É algum absurdo que eu estou falando aqui? Não. É algum absurdo? Existem pessoas que praticamente nasceram no berço evangélico, viveram uma vida toda na igreja, ouvindo sermões, ouvindo a palavra, e ainda não se decidiram em se arrepender. Estou falando algum absurdo? Não. Então a gente precisa, no final dessa mensagem, eu vou pedir que vocês tomem uma decisão. Amém? A palavra de Deus tem que nos levar a uma decisão. O problema da pessoa indecisa na igreja é que ela normalmente está nesse time aqui, ó, no time dos remorsosos. Estranho, né? Nem sei essa palavra, mas no time dos que sentem remorso. A pessoa indecisa, ela entra num loop e ela não consegue sair e ela está perigando aqui, ó, bater na portinha errada. Porque no final do dia, no final da vida, no final das contas, levanta a mão quem quer ir para o inferno. Levanta a mão quem quer ir para o céu. É uma coisa tão óbvia, ninguém levanta a mão. Tem algumas pessoas que brincam com Deus e essas aí vão pagar, porque de Deus não se zomba. Mas a grande maioria das pessoas, ninguém levanta a mão porque quer ir para o inferno. Porque ela entende que o inferno é um lugar de dor e de tormento. Aí todo mundo faz coro dizendo: ah, eu quero ir para os céus, eu quero ir para os céus, eu quero ir para os céus. Agora a pergunta é: a sua jornada está te levando para onde? Para os céus ou para o inferno? Porque vai chegar o dia em que o tempo não fará mais nenhum sentido. Você tem hoje hora e tempo para tudo, não tem? Você chegou na igreja e você tem um tempo aproximado que você espera ir embora. Se o pastor prolongar muito, né? Que eu fico mesmo, tem gente que passa por longe, eu fico assim. Pastor, está falando muito hoje. Meu irmão, minha irmã, a gente já ficou parado em frente à TV, em frente a um monte de coisa, a hora, desafio, e não está reclamando. Na igreja não pode reclamar não, hein? Se eu levar essa palavra até meio-dia, vocês vão ficar firme e forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu quero dizer o seguinte:
Existem pessoas que estão ouvindo sermões, palavra após palavra, e parece que a palavra ainda não causou o efeito necessário. Mas sabe por quê? Meu irmão, minha irmã, você vai entender no decorrer dessa palavra. Vamos em frente em nome de Jesus. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, talvez fique um pouco ruim de ler, mas eu vou recitar para vocês aqui. O arrependimento, ouça com bastante atenção, não deixa nada tirar essa palavra do seu coração, amém? Vê se o irmão ou irmã está dormindo, ou com um carinha de sono, carinha com olho oriental, dá uma bocadinha de leve, diga, meu irmão, não perde a bênção não, não perde não, olha o que o Espírito Santo está trazendo para o seu coração, não perde não, com respeito, bem? O arrependimento é uma mudança, é o quê? Uma mudança de coração e mente, que nos aproxima de Deus. O arrependimento é uma mudança, é a conversão. Quando eu me converto, está ali tipificado que eu estou arrependido. Então há uma mudança de mente e de coração, e há uma aproximação em Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Amém? Amém. Não dá para a gente, para a gente minimizar o espírito de pecado. Hoje, muitos pastores, nas mais diversas igrejas, estão tendo problema de pregar contra o pecado, porque as pessoas estão se ofendendo, as pessoas querem chegar na igreja e continuar vivendo da forma que elas acham melhor. Mas não é a mensagem que Jesus mandou levar para a igreja. Você vai ver como que ele inaugura a mensagem do Evangelho. Então, o pastor tem que ser corajoso bastante para dizer: isso vai te levar para o inferno. Se a pessoa der com o ombro e não decidir se consertar, aí é uma decisão de quem? Da pessoa. É o que está no Ezequiel 36 e tem outra passagem do Atalaia. O pastor está tocando um chofar. Você sabe o que o chofar que significa? Você já estudou um pouquinho da história de Israel? Quando se toca o chofar, significa dizer que algo muito grande está em iminência, está próximo de acontecer. Os atalaias no passado, minha irmã, quando viam o inimigo se aproximando, eles tocavam o chofar e alertavam: povo, o inimigo está vindo, o inimigo está nas trincheiras vindo, se prepara para a guerra. É isso que a palavra de Deus está fazendo, está tocando o chofar, está dizendo: povo, acorda. Está dizendo: meu povo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Senhor te iluminará. Olha só, para obter o perdão, então voltar-se para Deus para obter o perdão. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Não é por força nem imposição. Não é o pastor que vai te chamar e vai dizer: vai, se converte agora, vai, se converte. Se eu não estiver na igreja, eu vou mandar te buscar e te prender. Vai ficar preso na igreja uma semana para aprender, vir para a igreja. Não adianta. E a história nos mostra, a experiência nos mostra que, se a pessoa não quiser se arrepender, quanto mais você insiste, pior fica. Mais ela se torna rígida. Mas ela se torna rígida na presença de Deus. Então não é por força, é pelo agir do Espírito Santo. Amém. Mas o proponente tem que estar com o coração aberto para o Espírito Santo. Então é por amor a Deus, por obedecer a sua palavra, que eu me arrependo. Agora leia comigo o remorso. Olha que interessante, porque dá uma imagem de uma pessoa se lamentando nas lamúrias da vida. Tem gente que assim vive nas lamúrias, vive nas lamentações. Qual o livro que você mais gosta de Lamentações? Não sai de lá, não, meu irmão. Saia da vida de lamentações. Olha só, o remorso é uma emoção tóxica. É verdade. Que deixa a pessoa presa ao sentimento de culpa. Eu incrementei aqui, eu não achei muita coisa que falasse de fato que é pedir direção ao Espírito Santo. Eu escrevi: o remorso deixa a pessoa presa no sentimento de culpa. Esse sentimento traz condenação, sim ou não? O remorso traz condenação àquele que o carrega, tornando a pessoa amargurada, sim ou não? E infeliz.
Verdade ou não? Sim. Uma pessoa que vive uma vida de remorso é uma pessoa amargurada e infeliz. Claro que a amargura ela tem outras coisas que trazem, mas o remorso é um deles. Então uma pessoa que vive no remorso, ela vive infeliz, ela vive amargurada. E eu digo ainda aqui, fica refém do que pratica. Logo que alivia o peso, a pessoa incorre novamente no erro. É ou não é assim? O remorso que ele traz, a pessoa fica se remoendo. Não devia ter feito isso. Igual aquela, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Eu fiz de novo. Eu não devia ter feito, eu fiz de novo. Eu não devia ter feito, eu fiz de novo. É isso que o remorso traz. A pessoa fica num ciclo, ela parece o povo de Israel quando saiu do Egito. É um exemplo bem bacana para se falar. Porque o Senhor vivia buscando o povo vivia murmurando. Aí Moisés orava, o povo tá bom, Moisés, a gente vai obedecer. Daqui a pouco está o povo de novo aqui, reclamando, murmurando, fazendo imagem, adorando imagem de escultura. Aí Moisés ia lá e decidiu o povo, agora vamos lá, até a hora que Deus falou, chega! Tem gente que acha que não tem chega de Deus. Atenção, igreja, olha para mim, por favor. O que eu vou falar é muito sério. Tem gente que acha que não tem chega de Deus. Deus é misericordioso? Sim. A sua misericórdia se renova todo dia? Sim. Mas a gente não pode abusar disso. Uma hora Deus fala, agora eu vou deixar você quebrar a sua cara. Quer insistir, bonita? Então bate. Meu irmão, vai. E aí depois volta o quê? Senhor, por que, Senhor? Por que você não obedeceu? Porque o Senhor falou e a pessoa, uma coisa é ouvir. Quem está me ouvindo bem? Uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvidos. A diferença. Muitos estão ouvindo, mas poucos estão dando ouvidos. Poucos estão dando crédito, não para o homem, não, para a palavra de Deus. Porque se eu trouxer uma palavra aqui que vá contra a palavra de Deus, não decrete, me censure e diga que está errado. Agora, se eu estou falando, tem a base bíblica, você tem a obrigação com Deus de obedecer a palavra dele. Não vou obedecer, não. Já viu? Essa semana teve lá, a janela do avião. Todo mundo está falando aqui, viu a janela do avião? Viralizou, né? A criança da janela do avião. Queria o lugar da moça lá. Eu pego muito avião. Eu sempre faço meu check-in com bastante antecipado. Eu pego o lugarzinho que eu quero, eu fico escolhendo. Quando está todo mundo ainda dormindo, eu fico comendo, não quero ver da janela, não gosto perto da asa, não quero ir perto da asa, não. Aqui está muito perto da turbina. Eu escolho, porque eu tenho tempo para isso. Aí chega lá, e porque o que eu estou falando é exemplo isso. A criança animada, e a culpa não é da criança, não, é dos pais, viu? Então, tem gente que está com o menino da janela. Eu quero ir na janela. Você não pode ir na janela, mas eu quero ir na janela. Eu quero. Tem gente que está querendo fazer birra com Deus. Ei, para de achar que Deus responde a birra. Deus é Deus, Ele manda e a gente obedece. Se não obedecer, o povo come. Não era assim na nossa infância, o povo comia. Agora não come, mas não pode, né? Não pode mais, nem bater mais forte. Lá tem uns espancar, mas umas palmas ungidas, né? Não pode. Então, a pessoa que está vivendo uma vida de remorso, ela é assim, Aí eu preciso falar, e você vai entender. Que mais a conta? Pecadinho de estimação. Também tem. Tem tudo isso e mais. A pessoa que está no remorso, sabe quem é? A pessoa que Tiago falou. Que é a pessoa que não se arrepende. Ela vive altos e baixos. Tiago não fala sobre isso? Não espere esse homem de ânimo, ele chama de ânimo dobro. Ora, atenção. Já viu o gráfico da Bolsa de Valores? Como é? Sobe e desce, sobe. Não, meu irmão, minha irmã, procure estabelecer uma fé contínua com Deus, amém? Não aceite ter uma vida de altos e baixos, não existe isso. Pastor, mas Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, mas Ele também disse: tem de bom ânimo.
Ele não disse que quando vinha a aflição é para você se lamentar, não. Se recomponha. Doeu, bateu, machucou. Aí tem que ser gelol, não, tem que ser a palavra de Deus. Não tinha aquele comercial, bateu, machucou, passa gelol, não. Vai na palavra de Deus que passa. Então, meu amado, minha amada, não pode aceitar essa vida de remorso, não. Olha isso daqui, o arrependimento, repita comigo, por favor. Arrependimento cura, traz alívio à alma. Oh, meu Deus, você sente paz quando você está arrependido, porque a sua mente é o seu pior acusador. Não é nem o diabo só alimenta. A Bíblia fala que o diabo é o acusador, mas na verdade ele alimenta, ele joga para você e a sua mente te corrói. Agora, quando arrepende, não adianta. Pode bater, diabo, pode falar. Eu sei que eu estou lavado, remido no sangue de Cristo. E você não vai me acusar mais sobre isso. Aleluia. Aí você sente o quê? Sabe aquele alívio? Quem não gosta, né, de sentir paz? Mas olha o contrário. Remorso não cura. Pelo contrário, torna o seu possuidor uma pessoa mais corajosa. Só estou repetindo. Então, se o arrependimento cura, o remorso, por sua vez, não. Você já viu aquilo lá, quer ver? Todos vocês já passaram por isso. Está com uma dor física, uma dor de cabeça, garganta, o nariz congestionado. Aí você tem duas alternativas: um paliativo, tomar um remedinho que passa lá no comercial, fala que resolve 3 em 1, ou você tem a oportunidade de ir a um especialista, dizer o que está acontecendo e ele receitar o remédio correto. Te pergunto e te afirmo, na verdade, o remorso é o paliativo que não vai te curar, só vai trazer, sentir um pouquinho de alívio, mas o arrependimento é o remédio forte, é aquilo que vai te curar. Amém, igreja? Tem pessoas, e aí eu preciso falar disso também, tem pessoas na igreja que o seu corpo está enfermando. Falei um pouco disso semana passada. Elas estão doentes fisicamente por causa do remorso, porque o Paulo fala em algum, acho que nos Coríntios, que todo pecado que é fora do corpo acredito também, mas o que é no corpo traz enferma ao corpo, traz prisão ao corpo. E tem gente que está deixando o seu corpo ser usado para o pecado. Vai lá, o pastor está de olho. O pastor está de olho. Dá um papelzinho para ela, irmã, para ela fazer um desenho. Pega um papelzinho aí atrás, presbítero, para ela desenhar em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, olha para mim. Olha para mim. Desde que ela cuida. Olha o tapetinho para ela. Então, meu irmão, minha irmã, tem gente na igreja que está com o seu corpo doente e não sabe por que está doente, porque ainda não alcançou o arrependimento. Ela vive se remoendo por algo, mas não muda. Já viu? Eu estou com uma dor. Ei, meu irmão, ei, presbítero, vem cá, meu irmão, chegou tua vez. Corre, corre, corre. Canela de fogo. Meu Deus. Está mais travado do que. Isso porque faz isso porque é fitness, né? Está fazendo dieta certinho? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas O irmão, vamos supor, tem uma dor crônica de cabeça. Todo dia, acorda com o cabeção latejando. Aí, A dor virou amiga dele. é isso, virou amiga. Ele tomou posse da dor. É minha, não só. E aí o irmão, todo dia toma um Doril, toma um miligrama lá, dá aquela aliviada, chega no almoço de novo, cabeção, dói. Aí vai lá e toma mais. Aí o Doril, uma grama não faz mais efeito, ele tem que aumentar a dose, porque o corpo já se tornou dependente. E aí ele vai fazendo isso. Mas o que o irmão deveria fazer para resolver esse problema dele? Deveria ir num especialista, orar, agir a fé, mas também existem os médicos para isso, sim ou não? Deveria ir num especialista, fazer lá toda uma ressonância, tudo direitinho, um raio-x da face, para ver o que é, porque às vezes
pastor, sou médico, não sou não. E aí o especialista falaria para ele como ele vai resolver o problema. Olha, o seu problema é esse, você tem que fazer isso e aquilo. Pergunto para vocês e provo vocês: ele vai fazer ou não vai fazer? Por que ele vai fazer? Porque ele quer ficar bem, ele não aguenta mais essa dor incomodando ele dia e noite. Remorso, obrigado, meu. Remorso. Você sabe o que tem que fazer com remorso? Jogar ele fora e arrepender. E por que a pessoa fica sempre trazendo remorso para a sua vida e aquilo fica corroendo, e ela nunca muda? Por isso que eu falo, gente, impressionante. Pessoas, vou usar o termo, não vou usar esse termo não. Pessoas antigas de igreja que ainda estão vivendo um ciclo de remorso na sua vida e não conseguem arrepender. A partir de hoje eu não cometo mais este pecado. Eu me arrependi, o pecado vai bater e eu vou fechar as portas para ele e vou dizer não para o pecado. Sim ou não? Sim. Vou terminar. O Senhor Jesus iniciou seu ministério terreno enfatizando sobre a necessidade do arrependimento. Verdade ou não? Verdade. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado pelo diabo, assim que Jesus venceu Satanás no deserto e voltou, ouça a mensagem que ele falou. Daí por diante, quando ele foi lá para Galileia, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Essa é a mensagem central do Evangelho, gente. Jesus curava, Sim. Jesus libertava, Sim. Jesus fazia tudo isso, mas a mensagem central é: arrependei-vos. Vocês não estão mais longe da aliança abraâmica, davídica, não. Está próximo de vocês. E aqui próximo não é tempo não, tá, igreja? Julgue certinho essa frase. Ele não está dizendo que está próximo do tempo, não, está dizendo que está próximo de vocês. Amém. Faz assim do lado, dá uma cutucadinha. O que você conseguiu? O que você conseguiu cutucar? Por quê? Porque a pessoa está próxima, perto de você. É isso que Jesus está falando. O reino está perto de vocês, mas vocês só vão se apossar do reino se vocês Se arrependerem. glória a Deus. Aleluia! Olha o que eu fiz aqui, o que eu pedi para o Espírito Santo. Discípulos. Quem eram essas pessoas? Veja essa imagem. É claro que é uma ilustração, amém, gente? Não é endeusando ninguém, não, é uma ilustração. Desse seu lado esquerdo, nós temos o Judas Iscariotes. Perdão, rebobinou? No seu lado esquerdo nós temos Pedrão, o Cefa, o pedra, o duro na queda. Ele está o quê? Chorando, se derramando. Desse teu lado direito você tem o Judas Iscariotes. Ambos eram o quê? Estavam próximos de quem? Mas tiveram histórias no final totalmente diferentes. Por mais que ambos estivessem pertinho de Jesus, não tiveram o mesmo fim. Então, meu irmão, minha irmã, você conhece muito. Até coloquei aqui, Judas, ele teve remorso. E eu provo para você na Bíblia que Jesus teve remorso, que Judas teve remorso. E qual que foi o remorso de Judas? Eu vou fazer uma linha do tempo para vocês, amém? Amém. Isso está tudo gravado, depois você abre, vê o vídeo de novo, vai lá na palavra, vai vendo tudo direitinho. Porque eu examinei muito bem, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, não precisa abrir, presta atenção. Primeira coisa que o Judas fez: um pacto de traição. O sinédrio, os religiosos queriam
condenar Jesus à morte. Quem foi bater na porta do sinédrio? Quem foi procurar os religiosos? Judas. É o que está escrito aqui, Mateus 24, 26, 14 ao 16. Olha, eu vou entregar. E eles falaram: qual é o seu preço? Ei, quem não arrepende tem preço. O remorso ele traz Fala, igreja. E esse preço ele é cobrado, altíssimo. Então ele foi lá e vendeu-se para atrair Jesus. O que aconteceu depois? Estávamos celebrando ali antes da Páscoa na mesa, e Jesus para e diz: eis que um entre vós vai me trair. Olha que forte, pessoal. Todos nós lá sentados com o Senhor Jesus, e ele para e fala: ei, atenção, um dentre vocês vai me trair. Você já pensou nisso? Deixa eu pensar rapidinho. Tudo que Judas viu Jesus fazer, todas as pregações que Judas ouviu, está vendo? Não é só ouvir, não é só ouvir na igreja domingo, quarta, não, isso é parte do processo. Tem que ouvir e dar ouvidos e mudar. Tem gente que não muda. Eu não mudo, eu não mudo. Eu pego a música e ainda eu não mudo. Meu irmão, tem gente que não muda. Tudo que esse discípulo viu. E aí Jesus, eles começam a interpelar o mestre: Senhor, mas Senhor, quem será eu? Será quem? Aquele que mete comigo a mão no prato. E quem era? Judas Iscariotes. Estava entre eles e traiu o mestre por 30 moedas de prata. Ao final, por isso é forte. Tinha umas imagens fortes que eu não vou colocar. Não preciso impressionar você, preciso que você entenda a palavra. Lá no Mateus 27, do 3 ao 10, a Bíblia diz que quando Judas ouviu que Jesus foi condenado à morte, o que ele achava que ia acontecer com Jesus? Os religiosos estavam falando: nós queremos prendê-lo para matá-lo. No tribunal, olha que pode. Meu irmão, só não tem que estou terminando. Lá no tribunal, no sinédrio, porque existia o tribunal religioso e o tribunal civil, vamos dizer assim, que era Herodes, que era toda a parte de Roma administrava. Lá no sinédrio já estava decidida a sentença de Jesus. Eles falaram: vamos trazer só para seguir o rito, mas eles já sabiam que eles queriam condenar Jesus à morte. O que Judas achou que aconteceria? Que eles iam falar: não, Jesus, pode ir, não. E quando Judas ouve que Jesus foi condenado, ele sai e vai lá nos religiosos: mas olha, está aqui de volta as moedas. Não queremos de volta a moeda, seja para a sua perdição. Vendeu a alma para quem, igreja? Para o diabo. É forte. Eu estou me contendo, é forte. O remorso faz a pessoa vender a alma, porque ela se torna escrava do pecado. E quem que é o autor de todo o pecado e o pai de todo engano? Vocês responderam. Então, a decisão é de cada um. Ele pegou aquelas moedas, correu para o que depois foi chamado campo de sangue, se enforcou, e a Bíblia diz que as suas entranhas se espalharam naquele lugar. Se enforcou. O próprio Judas se enforcou. Por quê? Pastor, mas espera aí, é profético. Jesus até falou na mesa também: olha, como está escrito, haveria alguém que iria trair. Sim, está escrito. Mas o contexto da palavra, cabia arrependimento para Judas, sim ou não? Sim. Mas ele não se arrependeu. Agora, para a gente, essa aqui eu estou chegando no finalzinho, esse é o penúltimo. Pedro também estava entre os séculos, né? O Pedrão, o duro da queda. Jesus ainda falou: Pedro, você não me engana. Senhor, para onde o Senhor for, eu irei com o Senhor. Lá no Getsemane, né? Não, Senhor. Jesus falou: está chegando a hora que eu vou ser levado. Não vamos deixar, Senhor. Não. Pedro,
achava o duro na queda. Ele também estava entre os 12, sim ou não? Sim. Ele foi avisado por Jesus, sim ou não? Sim. Jesus, o que Jesus fala aqui, Pedro? Aí, antes que o galo cante, você me negará. 3 vezes. Negar Jesus, igreja. Misericórdia. Jesus profetizou sobre Pedro. Pedro, você também, eu profetizo sobre você. E sobre essa pedra será fundamentada a minha igreja. E os portais do inferno não prevaleceram. Não é forte a pessoa de Jesus ministrar isso sobre um de nós? Misericórdia! Mas o que Pedro estava fazendo no porte, meu irmão? Negando, você é um deles. Não sou não. Aí Pedro se enforçou na fogueira. Você é um dele, você fala como ele, você anda como ele. Pedro tinha o DNA de Cristo. Mas ele estava com o quê? Medo, não, medo. Ainda não estava com negócio. Nesse momento, ele estava com medo. Se eu falar que eu sou deles, eu também vou ser levado. Então ele estava com medo. Aí o que ele fez? É melhor eu vou negar. Quando ele nega a terceira vez, o que acontece? Na primeira vigília do dia, o galão canta e Pedrão sentiu. Não tem? Sentiu. Hashtag sentiu. Jesus me falou isso. E Jesus teve uma vez que ele falou: Pedro, o diabo está peneirando a tua alma. Eu intercedi por você, porque o capeta pediu a tua alma. É forte. Quando você se converter, fortalece o alma. Está vendo como é forte? Meu Deus. Eles viram tudo, irmão. Eles viram o vento parar. Eles viram a multiplicação do pão. Eles viram leprosos. Eles viram surdos, cegos. Eles viram tudo. Pedro, o Pedro é pior, mas Pedro viu Moisés e Elias transfigurado. Pedro, João, eu acho que tinha mais um. Eu acho que o Tiagão também estava lá. Ele viu Ele viu algo sobrenatural. Mas o que ele fez na hora do apelo? Por que ele negou? Porque Jesus falou: quando você se converter. Tem gente que fica bravo. Ai, meu Deus, eu tenho que falar mais um pouquinho. Tem misericórdia por isso. Deixa eu ficar guardando o nome de Jesus. Conversão pastor, ele falou: Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Jesus sabia que Pedro ainda não era um convertido, mas ele não condenou Pedro por isso. Sabe, meu irmão, imagina Pedro quando termina de negar Jesus. Eu coloquei uma parte aqui, mas deixa eu só enfatizar rapidinho. Quando Pedro termina de negar Jesus, a Bíblia relata que Pedro se desfez em lágrimas. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele se arrependeu. Teve remorso e se matou. E tem muita gente se matando espiritualmente, amém, igreja? Quando a pessoa não arrepende, ela está matando a sua vida espiritual. Quando ela arrepende, minha irmã, ela está revivendo com Deus. Imagina, né, Pedro? Poxa vida, Senhor, eu te neguei. Eu estava sempre do lado do Senhor, mas eu te neguei 3 vezes. Aí eu coloquei uma passagem final. Depois, por favor, igreja, leia essas mensagens, amém? Eu li tudo, eu estou no compilado aqui para a gente poder ser. Quando Jesus ressuscita e os discípulos estão no mar da Galileia pescando e não pegam nada, lembra aquela multiplicação da rede cheia de grandes peixes? Os discípulos estão lá e Pedro fala: vou pescar. Aí eles falam: eu vou também. Pedro era um líder nato. Eu vou também, Pedro. Onde tu fores, eu vou contigo. E aí ele diz que eles não pegaram nada e voltaram cabisbaixo. Aí Jesus chega, Jesus já tinha se ressuscitado, amém? Quero comer alguma coisa, não tem nada aqui.
quando Jesus fala para eles, Shalom, paz, Pedro na hora, eita, é Jesus. A Bíblia diz que Pedro correu e foi colocar a boca, não sei como ele estava. A Bíblia fala, Pedro estava despido, eu não sei, Pedro estava, era doidão, Pedro era doidão. Pedro era doidão, malucão. Ele correu para pôr a roupa. Aí quando ele volta, Jesus já está com o peixinho, já o pãozinho. Não precisou deles não, Jesus só estava provando eles. Aí para terminar, meu irmão, Jesus chama Pedro e diz, Pedro, vem cá, vamos ter um particular agora. Aí foi andando. E o discípulo que Jesus ama também foi do lado, mas o foco é Pedro. Aí Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Tá bom, Senhor. Aí Jesus vira de novo para Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta, cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus vira para Pedro e diz, Pedrão, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro ficou triste e se entristeceu. Sabe o que Jesus fez? Ele sentia a tristeza das 3 vezes que ele negou. Você vai firmar. Isso é uma interpretação minha, amém, igreja, pelo Espírito. Um paralelo, pastor. Assim como ele negou 3 vezes, Cristo falou, agora você vai me dizer que me ama 3 vezes também. Aí Jesus falou, então agora cuida das minhas ovelhas. Amém? Bom, então, olha, esse aqui é o slide final. Toma uma posição diante de Deus. E eu preciso trazer lá do céu. Conheço as tuas obras. Eu creio que num paralelo também, a gente não tem que tomar cuidado com a escatologia e com previsões. Tem que ser de Deus, tá falando. Mas eu creio que essa igreja de Laodiceia se assemelha muito à igreja dos tempos atuais. Isso é uma visão minha. Conheço as tuas obras, que nem és frio ou quente. Assim porque és e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí ele continua dizendo, caso não te arrependas, compre de mim ouro refinado, e Jesus dá a direção. Mas a igreja morna, ela é pior que a igreja fria. Então, meu amado, eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: entre o remorso e o arrependimento, escolha sempre o arrependimento. Jesus não te condena. O que ele falou para aquela mulher pecadora? Peguei em flagrante adultério. Vai! Cadê os teus acusadores? Não estão aqui? Nem eu te condeno. Vai e não peques. Aplauda.